Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre um assunto muito importante em épocas de crise. Você sabe como conseguir o seu emprego, como conseguir ficar nele? Sobre isso a gente vai conversar com o especialista em RH, Fábio Sartori. Boa noite, Fábio. Bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Fábio, vocês estão montando uma escola de comportamento, é isso? Exatamente. Nós resolvemos inovar em épocas de crise com a Escola do Comportamento. Ela vem da Sartori DHO, que é a nossa consultoria de recursos humanos, hoje focada em Porto Indústria. Hoje nós somos referência neste segmento, onde a gente faz processos seletivos para as empresas e treinamentos comportamentais em company. E a ideia surgiu por alguns motivos. Essas pessoas que participavam dos nossos treinamentos comportamentais nas empresas comentavam com alguém que tinha feito um certo tipo de treinamento e pedia que essas pessoas que não eram das empresas entrassem em contato conosco. Só que nós não tínhamos turmas abertas. Então, nós percebendo também uma necessidade das pessoas em entrevistas, em centenas que já passaram em nossas mãos, a necessidade das pessoas se capacitarem em aspectos comportamentais, nós resolvemos então unir o útil ao agradável e fundar a Escola do Comportamento, onde esse é o nosso foco, é trabalhar comportamentos que as pessoas precisam em suas atividades no dia a dia. Isso tanto para quem quer um emprego novo ou para quem quer se manter no emprego que já tem? Justamente, para qualquer tipo de pessoa ou para aquela pessoa que tem uma carreira, está infeliz ou não está tão contente, o treinamento é apropriado para ela. Para aquela pessoa que está um pouco perdida, não sabe o que fazer também, ou para aquela que já tem excelentes resultados e quer melhorar ainda mais, o treinamento também atende muito bem. Quer dizer, o perfil é bem vasto, né? É bem vasto. Por que a cidade de Santos? Originalmente nós somos daqui, eu amo essa cidade, nasci e fui criado aqui e a gente percebeu que o nosso segmento portuário e industrial, ele precisa de um alicerce em termos de pessoas para que ele cresça equilibrado, né? Então nós resolvemos ser essa consultoria, ser essa empresa que vai sustentar esse crescimento junto com os nossos parceiros, que hoje a gente atende quase que 100% do nosso mercado. O que as pessoas vão encontrar então nessa escola? Na escola são treinamentos comportamentais, nós estamos saindo com 2 carros-chefes, que é o Reinvente a Sua Carreira, onde ele é um treinamento que ele trabalha o protagonismo da pessoa e a atitude profissional, para que ela fique plenamente feliz com a sua carreira e obtenha mais resultados. Uma outra linha que nós lançaremos em setembro é um treinamento que vai trabalhar a produtividade. Esse é o principal comportamento, que ele vai ser um de gestão do tempo. Tema super atual e um problema super relevante para todo mundo, já que todo mundo quer ter mais tempo hoje em dia e parece que o tempo é cada vez mais escasso. Né? Tem uma discussão, né? Tem gente que procura trabalho e tem gente que procura mais tempo livre. Justamente. Essa diferenciação vocês vão falar também, vão fazer com que a pessoa descubra? E vamos ainda equilibrar esses 2 pontos, né? Que é a qualidade de vida e a vida, assim, a carreira dele, né? Então é a vida profissional, que é o que todo mundo busca, esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Agora, a escola já está em funcionamento? Já está em funcionamento, a primeira turma do Reinvente a Sua Carreira foi feita em 16/7, foi um sucesso. E agora estamos partindo para a segunda turma em agosto, também já com mais da metade da turma completa. E a ideia é fazermos mensalmente 2 turmas no mês, desses 2 temas que nós falamos há pouco. Quem quiser participar, como é que pode fazer? Pode entrar no site www.reinventeasuacarreira.com.br ou seguir nas redes sociais, facebook.com/Escola do Comportamento. Tem vídeos sobre a turma, muitas fotos, muitas matérias, né? E também através do telefone 13-3307-2619. Agora, o perfil das pessoas que participaram dessa primeira turma, por exemplo, são profissionais liberais? Qual que é o perfil dessas pessoas? Olha, é um perfil muito diferente, né, uma das outras, e isso faz com que enriqueça a turma. Então, ali tínhamos empreendedores, tínhamos profissionais de recursos humanos, tínhamos doutorandos, professores de faculdade,
tínhamos profissionais de logística, da área de saúde, então, assim, diversos tipos de pessoas com atividades diferentes e que agregaram foi muito rico, né, a visão de cada uma dentro da sua atividade e como isso pode ser aplicado a outra também, independente do segmento. O foco é para a pessoa se reinventar ou, de repente, para ela ajudar os colegas de equipe? Para ela, principalmente, sim, É pessoal. É pessoal. Para ela liderar os outros, ela também precisa liderar a si mesma. Então, ela serve, tem que estar muito bem resolvido, tem que estar muito bem alinhado com o seu propósito, para que ela consiga, inclusive, ajudar o outro também. Então, primeiro é para a pessoa, que aí ela consegue transcender isso a outras pessoas também. Agora, Fábio, a gente está vivendo uma época no país bem complicada, onde os empregos estão faltando, né? Então, muito pertinente esse tema. As pessoas, elas têm perdido algumas oportunidades porque elas não sabem se comportar numa entrevista? Muitas oportunidades, até foi um dos motivos de fundarmos a escola. A gente percebia nos processos seletivos que nós realizávamos na consultoria que muita gente tecnicamente era muito bom no que fazia, porém comportamentalmente não conseguia se vender os seus pontos fortes ou explorá-los da maneira que é mais eficaz para o recrutador entender e então aliar ao que o nosso cliente pedia. Muitas dessas pessoas nós percebíamos até assim pela nossa experiência, porém podem ter passado muitas outras que a gente acaba que não percebendo. Então hoje em dia o aspecto comportamental ele é o principal fator de sucesso em um processo seletivo. Então hoje a gente considera que 70% de um processo ele é baseado nas competências comportamentais e 30% nas competências técnicas. Por quê? O comportamental é muito difícil de você mudar em alguém depois de uma certa idade. Agora o técnico ele tem a plena capacidade de aprender com treinamento, com uma vivência prática, acompanhando alguém. Vai galgando, vai aumentando. Só que o mais difícil é ele ter aqueles valores alinhados com a empresa. Então é por isso que ele é muito importante e fundamental hoje em todos os processos que nós fazemos na consultoria. Agora, isso também diz respeito ao caráter da pessoa, as qualidades dela, desenvolver comportamento, até questões, de repente, de educação, de como se portar no local. Isso o curso oferece? Oferece sim, a gente faz o mapeamento de todos os pontos fortes, de todos os pontos a melhorar, o que ela precisa efetivamente trabalhar na carreira dela e reinventar, né? Para que ela obtenha resultados positivos, ainda melhores do que ela já tem hoje. Então, nada que não seja bom, que não possa se tornar excelente. Principais erros que as pessoas cometem na hora de uma entrevista? Na hora de uma entrevista, bom, algumas pessoas aumentam um pouco a sua experiência profissional, dizendo que fazem algumas coisas que, na verdade, mentem, não então, fazem, né? Sim. Aí, quando você aprofunda naquilo, tende a se perder ou a falar, então, eu acompanhava, não fazia diretamente. Então, isso é uma coisa que ainda acontece. E também a questão de vestimenta. Por incrível que pareça, o traje ainda, algumas pessoas pecam um pouco, conta muito. Eu até falo, eu vou dar uma dica de ouro aqui. Os primeiros 3 segundos dizem muito da entrevista. Os primeiros 3 segundos do contato visual. O que as pessoas devem evitar? Devem evitar mentir, né? Sim. Alocar experiências longas em seu currículo, isso não tem uma atratividade para o recrutador. Quanto mais sucinto e quanto mais objetivo ele for, melhor, porque a ideia é que ele seja atrativo, porque ali vai despertar a curiosidade do recrutador em te chamar para uma conversa, para um bate-papo, para que você venda, então, naqueles 40 minutos, 1 hora, a tua experiência. E ainda muita gente peca nessa questão do currículo com 3, 4 páginas. Isso Ninguém hoje tem tempo, não hoje tem as tempo. Coisas têm que ser muito objetivas, Muito objetivas, as coisas são muito dinâmicas. Agora, a gente estava falando da questão de vestimenta também, por exemplo, aparecer com cabelo molhado numa entrevista? Cabelo molhado, a cara um pouco amassada, que já aconteceu, acabou de levantar e vir, né? O hálito, né? Eu digo os cuidados com o corpo, os cuidados normais com o corpo, ainda acontece e é muito importante isso. Nem mais nem menos, Nem mais né? nem menos, na medida certa. O traje adequado para o horário também, uma roupa não muito pesada logo cedo, uma coisa mais leve, que diz muito sobre você. A roupa é super importante, até para a autoestima, né?
Eu às vezes ponho algumas roupas em que eu me sinto melhor do que outras. Então eu vou com essa roupa no dia da entrevista. Isso é importante, a pessoa está se sentindo bem, é o primeiro passo. Atitude e segurança são os dois principais pontos hoje que são muito relevantes na entrevista de emprego. Ok, daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas de como se conseguir um excelente emprego. Não sai daí, a gente volta já já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto hoje é como conseguir um bom emprego. A gente conversa com o especialista em RH, Fábio Sartori. Fábio, a gente estava conversando sobre a escola de comportamento que vocês estão montando, né? Como que é o treinamento feito dentro da escola? O treinamento ele é muito prático para que você trabalhe em 10 horas focada na sua carreira. Então ele é muito dinâmico, com muita técnica, com uma sequência lógica para que você consiga mapear todos os pontos positivos, os pontos a serem reinventados, para que você elimine então esses obstáculos e consiga ter mais sucesso em todas as áreas da sua vida e da sua carreira também. Agora, as pessoas as pessoas da mesma turma, elas não precisam ser necessariamente da mesma área de trabalho? Não precisam, isso enriquece muito a turma, porque são visões diferentes, posições diferentes que sempre agregam as outras pessoas que ali estão. Então, além do benefício de reinventar a sua carreira, o network é fantástico que ocorre ali naquela sala. A sintonia, a sinergia entre todos é algo de que só quem está ali sabe a importância disso. No bloco anterior, a gente estava falando sobre os principais erros que as pessoas têm na hora de fazer uma entrevista. Falamos de vestimenta, né, de porte. Agora, o Facebook, o que as pessoas postam no Facebook, isso pode comprometer na hora de conseguir um emprego? Dependendo do tipo da postagem, sim. Por exemplo, se ela foi aprovada em alguma empresa, ela faz um post falando mal daquela empresa, com certeza isso pode comprometê-la. Mas o que mais é analisado em uma rede social do que os posts são os interesses da pessoa. Quais as comunidades que ela faz parte, quais os grupos que ela está inserida. Um exemplo, se você vai assim atuar em uma escola de educação infantil, qualquer coisa relacionada à pedofilia ou a maus tratos com as crianças são coisas que são intoleráveis. Então, se é percebido algum tipo de grupo ou de comunidade nesse sentido, com certeza isso pode comprometer aquela pessoa que está em busca da recolocação. E vocês fazem uma vasculhadinha antes? Faz sim. Isso faz sim. existe? Existe, por grande parte das consultorias. Hoje a rede social ela faz parte da vida de todo mundo e você precisa ser, enquanto pessoa, o que você é ali naquela mídia, né? Porque não tem como desassociar. Não dá para ter duas caras, não né? Não dá. A congruência é uma coisa muito importante. Agora, o perfil do profissional e da própria empresa mudou nos últimos 10 anos, né? Mudou muito. Eu costumo dizer que nós vivemos numa era que é chamada era da disrupção. Tudo que funcionava antes não funciona mais hoje. Um exemplo, o próprio Facebook é o maior site de mídias do mundo e não produz conteúdo. Se alguém te contasse há 5 anos atrás que estaria sendo desenvolvida uma tecnologia e que futuramente você quase não ligaria mais para ninguém via telefone, você talvez não acreditasse, mas já existe, é o WhatsApp. Né? O Airbnb é o maior locador de imóveis, de quartos, e não tem um quarto, não é dele. O Uber é a maior empresa de veículo hoje e não tem um carro. Então, o mundo mudou e o perfil das pessoas também mudou. E ela precisa se adequar nesse novo ambiente, mas como que ela está agindo hoje? Como há 10 anos atrás? Com certeza ela não vai atender muito bem o que as empresas esperam hoje, né? De alguém para compor o seu quadro de colaboradores. Ela precisa de alguém muito mais versátil, muito mais proativo, com outras características e que antes eram irrelevantes ou não tinham tanta atenção e hoje são essenciais. Agora, existem pessoas que se sentem até ultrapassadas, né? Elas eram úteis para o mercado de trabalho há 15, 20 anos, hoje elas estão deslocadas, até porque elas não se adequaram a essa nova realidade. Essa escola de comportamento, ela tem condições, além de apontar que existe esse problema, mas de desenvolver isso na pessoa? É justamente esse o nosso propósito, é de despertar nela
o que ela precisa desenvolver para ela voltar a ser competitiva hoje, ou continuar sendo competitiva. E então, dar a possibilidade dela buscar esses conhecimentos, porque nunca é tarde. A competência comportamental, comprovadamente e cientificamente falando, é algo que pode ser aprendido em qualquer idade. Então, se alguém não tem uma comunicação ideal, em qualquer momento da vida dela, ela pode adquirir essa competência. Não existe uma limitação. Então, nada mais é do que a gente conseguir identificar esses gaps, trabalhá-los através de cada treinamento que nós temos, né? Se for um exemplo, a produtividade, ele vai para uma gestão do tempo e ele vai sair dali com uma agenda organizada, com técnicas e ferramentas para ele equilibrar os dois lados da vida dele. Porque às vezes não é que tem algum problema, só está desorganizado. Quando você coloca isso no mapa, vai falar, poxa, é isso que eu tenho que fazer. E daí, então tem esperança. Tem esperança. Tem esperança para todo mundo. Por isso que nós estamos aqui. Agora, as pessoas que, de repente, desconhecem, né, essa escola, até porque ela é nova, mas às vezes também se sentem acomodadas no seu trabalho. De repente, um funcionário público que tem uma estabilidade, como é que a gente pode fazer com que essa pessoa se desperte? Para que a acomodação não prenda ela. Então, Roberta, vai depender muito da aspiração de cada um. Muitas vezes... A primeira coisa é vontade da pessoa. Vontade. Aquela zona de conforto, para ela, está ótima. Ela não quer sair dali, ela prioriza muito a estabilidade. Teoricamente, a estabilidade, porque, na minha opinião, a estabilidade não existe em nada no mundo. Então, vai dar vontade dela de querer mudar, né? Se ela não quiser mudar, não há quem faça ela procurar um treinamento, um curso, um desenvolvimento. Porém, se alguma coisa de muito absurda acontece no meio do caminho, ela vai sentir muito mais do que alguém que está em pleno desenvolvimento das suas competências e das suas habilidades. A gente falou que o perfil das pessoas mudou, né? Mudou. E das empresas? Também. Porque antigamente... Quem mudou primeiro? Mudou as empresas para ela buscarem as pessoas de acordo com essa mudança. Por quê? Antigamente as pessoas eram contratadas muito pelas competências técnicas que elas tinham. Era muito valorizado os cursos, os treinamentos, o currículo dela acadêmico. Porém, hoje, muita coisa do que a gente tem de formação está um pouco defasado. E é onde as empresas começaram a perceber que nós estamos contratando as pessoas pelo técnico e elas são demitidas pelo comportamental. Então vamos inverter essa roda? E foi onde começou a dar certo. Porque eles começaram a atrair pessoas que têm os mesmos valores das organizações, ou seja, pessoas que têm a ver com aquela empresa, e aí então ela fornece o desenvolvimento técnico. Então a roda começou a inverter. E é onde justamente a gente trabalha na consultoria, há algum tempo já. Por isso que o sucesso ele está atrelado também onde você vai estar exercendo o teu papel. Se for um bom ambiente, você tende a ter sucesso. Se não for... E as questões interpessoais nesse momento são importantíssimas. Muito importantes e definem Inteligência muito. emocional Inteligência também. emocional. E aí a gente está só falando de competências comportamentais, né? Porque a técnica hoje, com uma faculdade, um MBA ou uma especialização, hoje você tem acesso a diversos treinamentos via internet mesmo e que rapidamente você consegue adquirir uma competência técnica. Agora, o teu comportamental é o que você precisa prestar atenção. Tem como dizer para uma pessoa quando ela deve insistir na área em que ela escolheu, quando ela deve trocar de área? É possível nortear isso? É possível. No Reinvente a Sua Carreira, ela consegue isso, porque ela mesma consegue com as técnicas. Por quê? A gente faz um planejamento da carreira atual dela através de um canvas pessoal. Depois a gente passa por uma fase de reflexão dessa carreira, daquela foto atual que ela tirou. E aí ela vai mexer em elementos que até então ela nunca tinha mexido. Dentro desse novo cenário, ela vai revisar essa carreira, incluindo esses elementos que até então ela nunca mexeu, que não sabia nem que estavam ali presentes nela e que está atrelado ao propósito dela. Então, e depois ela vai reinventar essa carreira. E ela vai fazer um novo planejamento para uma coisa mais efetiva que faça ainda mais sentido para ela. Então, tem pessoas que falam, eu estava numa carreira errada, percebi isso aqui, ok, não saia jogando tudo pro alto.
se planeje. Sim, né? por E favor. vai fazendo a transição tranquilamente. Mas que bom que você identificou. Ou, estou na minha carreira, mas eu preciso colocar alguns elementos aqui ainda. Show de bola, parabéns, você vai ter mais resultados. E para isso é importante também a presença do coaching. Você é coach? Eu sou coach, eu sou assim, formado na segunda turma que veio para o país, né? Logo no começo, em 2008, e de lá para cá eu vim me especializando em coaching. E aí nós chegamos, né, na forte metodologia do Reinvente a Sua Carreira, onde a gente fornece esse coaching de 10 horas, uma imersão, para que a pessoa realmente saia com os resultados dela potencializados. E esse tempo de 10 horas é o suficiente para ela ter o primeiro passo, pelo menos? O primeiro passo, sair dali definindo a carreira atual, a nova e com um forte planejamento pronto já. Tá ok, então, Fábio, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí na continuidade da escola. E eu que agradeço, Roberta, muito obrigado e muito obrigado a todos de casa. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.